Quando a vida me desafia, eu dobro a aposta. E aí o que acontece? Vamos para o terceiro pecado. Não contar uma história. Ah, se você soubesse o poder das histórias. Não existem contadores de histórias. Algumas pessoas ficam assim, mas eu não tenho história para contar. Mas é óbvio, você não está provocando a sua história. O problema é que você não está provocando a sua própria história. E aí é o grande segredo. Se você não provocar a sua história, quem é que vai fazer isso por você? Essa é uma pergunta. Se você não está provocando a sua história, a pergunta é: quem vai fazer isso por você? Eu me lembro bem quando eu era executivo no grupo Oi Brasil Telecom e algumas pessoas falavam: você fala demais os seus resultados. Aí eu perguntava: se eu não falar, quem vai falar? Aí eu fui para uma indústria, depois que eu saí da Brasil Telecom, e na indústria me falaram a mesma coisa: você só fala dos seus resultados. Eu aprendi com a galinha e com a pata. O ânus da pata é apertado, bem mais apertado que o ânus, que é a colata da galinha. Só que é o seguinte, a galinha tem um negócio mais frouxo e o ovo menor. A pata é o contrário. O ânus, né, da pata é mais apertado e o ovo é maior. Quem é que mais sofre? A pessoa que mais sofre é a pata. A pessoa não, né? O ser. Só que aí tem um detalhe. A pata sofre calada, a galinha que nem sofre tanto é a que faz barulho. Nisso você vai lembrar para sempre. O dia que eu instalei esse código, eu pensei, eu tenho que capitalizar. Então a galinha parece ser mais trabalhadora porque faz mais barulho, que é mais lembrado. Só que não adianta fazer barulho, ele não tem nada. Tem que fazer o barulho botando no ovo. Tem gente que quer contar história sem ovo. O que eu te falo é, conte uma bela história, toque o terror, mas não faça diferente do que eu estou te falando. Na verdade, faça sempre diferente para você testar e quebrar a cara. Mas quando você, de fato, se posiciona, quando você põe para derreter, quando você conta uma história, as pessoas vão se conectar melhor a você. Estudando a história dos reis de Israel, teve rei que foi mais potente que Salomão, só que não contou história igual Salomão, não construiu o templo, não fez grandes feitos, não conseguiu ficar 40 anos sem guerra, inclusive nenhum rei de Israel ficou sem guerra, só o Salomão. Só que aí, quem que foi o cara que mais soube contar a história? Um cara que escreveu 3 livros, né? Que escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares. O cara escreveu, se posicionou e deixou registrada a história. O Salomão poderia ser o Salomão de forma impressionante, mas se ele não tivesse contado uma história, ninguém ia ouvir falar dele. E aqui está o segredo, você tem que virar um contador de história. E contar história não é contar uma mentira. Contar uma história, a primeira história que você tem que contar é a história do seu futuro, para a sua própria cabeça. Senão você nunca vai chegar lá. O próprio Salomão fala isso. Se a sua alma deseja, você vai ser. Você já é, na verdade. Se a sua alma pensa de um jeito, que a sua mente está dentro da sua alma, assim você é.